Olá, internet! Sejam todos bem-vindos a mais um Tricotando, o espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. Mais uma vez aqui comigo, o melhor professor de história desse podcast, Júnior Feital. Tudo bem, Júnior? Boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite, internet. Boa noite, Joana Bonner. Olá! Boa noite, Júnior. Boa noite, Rafa. Boa noite, amiga internet. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem, né? Tudo ótimo. Tudo tranquilo. Ah, que bom. E hoje temos aqui uma quarta pessoa, uma convidada especial. É a Dani Almeida, diretamente do SciCast, do Los Ticos. Tem vários outros projetos. Tudo bem, Dani? Seja bem-vinda. Olá, amiguinhos, obrigada. Gente, eu tô meio rouca, a voz tá meio ruim, mas não é coronavírus, certo? Fiquem tranquilos, não precisam colocar suas máscaras, só lavem as mãos. Lavem as mãos, por favor. Não precisa colocar máscara por cima do fone de ouvido, né? Muito bem, amigo internet, seja bem-vindo aqui a mais um debate-papo super amistoso sobre tudo e sobre todos, como a gente faz. Na verdade, hoje temos um tema aqui importante, muito sério, talvez um pouco engraçado. Vamos falar sobre bebidas, né? Esse lubrificante social que está presente nas relações entre as pessoas e tentar definir aqui alguns limites saudáveis para esse consumo, né? Basicamente é isso. Antes de a gente começar e até de ir para a vinheta, gostaria de lembrá-los aqui, amigo internet, que este é mais um episódio do Tricotando participando da campanha O Podcast é Delas 2020, que é promovido aí na podosfera, né? Desde 2017, se eu não me engano, idealizado pela Domênica, que já gravou aqui com a gente, amorzinho de pessoa, não é, Joana? Querida. Muito bem, muito querida. E você encontra vários outros episódios que incentivam a participação de mais mulheres na podosfera, na mídia podcast, utilizando essa hashtag, o Podcast é Delas 2020, ou colocando o site, o Podcast é Delas 2020, ou melhor, o site é só opodcastadelas.com.br. E nossos episódios aí sempre com mais outras mulheres, pra gente enriquecer os debates-papos aqui sobre diversos assuntos com vozes femininas, vozes da sabedoria, hein? Muito bem, de recado dado, vamos aí à nossa vinheta e bora pro debate-papo de hoje. Tricotando. Começando aqui, amiguinhos tricoteiros e amigo internet, a gente, Dani, chama o pessoal que nos escuta de amigo internet, carinhosamente, amiga internet, porque é um mundo de pessoas. Na verdade, não, né? O Tricotando não tem ouvintes, mas tudo bem. Ah, não. Ai, meu Deus. Mas esses amigos internets querem saber quem é Dani Almeida, por que ela está aqui, o que ela vai falar com a gente. Eu já vou adiantar que ela é especialista, não é qualquer pessoa. Então, por favor, Dani, se apresente aí, conte o que você faz. Ai, meu Deus do céu, que responsabilidade. É nada. Bom, vamos lá, né? Quem sou eu? Vou mandar meu currículo, tal qual eu mandei quando o Rafa falou comigo. E aí ele perguntou, o que é que você faz da vida? Espera aí, menino. Aí mandei o link com o meu currículo. Eu literalmente fiz isso. Importante. E o link dava pra minha página no LinkedIn. Olha aí. Enfim. Me contratem, aceito empregos. Então, eu sou Daniela Almeida, mas vocês podem me chamar de Dani Almeida. Tô terminando minha graduação em psicologia na Universidade Federal de Alagoas. Tenho experiência na área de transtornos mentais por uso de substâncias,
porque participei de um projeto de pesquisa sobre isso, mais especificamente com usuários de cocaína e crack, mas geralmente a incidência de uso de álcool com essas populações também era muito alta. Eu estagiei na saúde pública, então todos os meus estágios envolveram o SUS, e estagiei desde postos de saúde, né, com o núcleo de atenção à saúde da família, o NASF, que infelizmente foi extinto agora, né, com a mudança de financiamento, mas enfim. Estagiei na área da educação, na escola tempo integral, e estagiei também com a parte de gestão em saúde, aqui na Secretaria de Saúde do município, onde eu moro. E acho que é isso. Também tem um curso de avaliação psicológica do estresse adulto e infantil, e participo do SciCast, que é um podcast de divulgação científica, e também do Spin de Notícias, que é outro podcast de divulgação científica deles, com a proposta de trazer os últimos papers e notícias do mundo científico de forma entendível para a população geral. Também faço podcast de humor, porque sou gaiata, né? Eu nunca vi um nordestino que não seja gaiata. Então, eu sou gaiata. Tô no podcast de humor também, Los Chicos, escutem lá. Olha, Júnior... Eu acho que é isso, assim, acho que não ficou faltando nada, não. Eu acho que ninguém nunca passou um currículo tão bem aqui no Tricotando. É verdade. Caraca! Olha só, inclusive... Passei o currículo tão bem que agora eu tô me acabando de tossir. Muito bem, mas deu aí todas as informações necessárias pra gente conhecer a Dani e todos os trabalhos que ela já fez e toda a experiência, principalmente, que ela já tem com o tema que a gente vai abordar hoje, que é a bebida, né? Eu ia tentar chutar vários apelidos aqui pro álcool, mas me falta criatividade nesse momento. Então deixa pra lá. Mas o mais famoso deles é o lubrificante social, né? A nossa pergunta título aqui na pauta tá perguntando, né, se você bebe socialmente, que é uma definição de veras compartilhada pelas pessoas, mas também é um que não quer dizer muita coisa. Então eu acho legal a gente partir disso daqui. Júnior, você pode aí começar com toda a sua experiência. Você bebe socialmente, mas o que é o socialmente pra você? Ô Rafa, eu bebo, né? Eu sou um usuário de álcool. Nossa Senhora. Pra pegar aqui. Mas eu acho que é muito pessoal, seria muito individual a gente estabelecer o que é o socialmente, né? Eu bebo sempre. Nossa, minha família tem alguns casos mais graves, mas o consumo de álcool é muito comum. Eu lembro de festas que a gente sempre tinha bebida e eu sempre, depois de uma certa idade, comecei a beber, mas não faço um consumo exagerado. Eu acho que nesse ponto eu me encaixaria no caso, uma pessoa que bebe socialmente. Bebo com frequência, mas não tem uma dependência, digamos, química ou física do álcool. Eu vou continuar aqui. Eu não bebo, nunca bebi para experimentar e desistir logo de cara. E o socialmente, como eu não bebo, eu entendo que é tipo uma desculpinha, sabe? Eu quero, bebo uma cervejinha, outra ali, um fim de semana, uma saidinha. Ele fala socialmente, querendo dizer que não bebe todos os dias apenas, mas o socialmente serve para mascarar que sempre ele tá com esse uso, né, da bebida, assim. No meu ponto de vista de pessoa que não bebe. Mas aí vamos adentrar mais sobre isso daqui a pouquinho. Joana, e aí? Socialmente? Bebo socialmente até cair. Tô brincando. Todo dia, inclusive. Não, eu também... Cair socialmente. Eu também bebo assim, em situações de confraternizações, sair num barzinho, sei lá, um date. Mas justamente porque, como você falou, né, o lubrificante social dá aquela amaciada na conversa, né? Isso, né? E assim essa como... também, ficar à vontade. Tá, liberta as amarras. E assim como a família do Júnior, a minha também tem o costume, né? Até mais por parte de pai. O pessoal lá no Rio Grande do Sul tem essa mania de
botar vinho em qualquer coisa, inclusive pra criança. Então... Mas o meu punha com água. Então, exatamente. É a sangria, dá aquela diluída no vinho. Bebia muita sangria, e tal. é verdade. Até meu irmão, quando era pequeno, ele tinha, sei lá, uns 5 anos ou menos, ele tomou um porre de sangria. Um primo meu também tomou. Porque... No terceiro copo ele tava caindo sentado, eu falei, fudeu. Exatamente. Minha mãe tinha que ficar lá abanando ele, porque ele ria. Feliz, né? Porque é docinho, sério. né? Aqueles vinhos suaves, né, velho? Exatamente. Mas a gente brincava de casinha e servia sangria. Olha. Era a bebida oficial da brincadeira, né? Lá em casa, depois dos 12. Não, lá em casa depois dos 12. Eu lembro a primeira vez que me deram um copo de sangria, eu fiquei muito feliz, porque eu tava sendo integrado Sim. a comunidade adulta. Tem essa eu não questão lembro, de rituais também. Eu não lembro, então, dessa questão de ritual, eu não lembro a partir de qual idade que foi, mas muito mais nova do que eu deveria, provavelmente. No Réveillon, meu pai sempre me dava uma micro tacinha de champanhe. Era uma coisa bem pequenininha, assim, mas eu já ficava, nossa, eu faço parte! Que legal! Tô aí. Então tem sempre esse viés de integração, né? A bebida alcoólica também. Mas foi exatamente essa sensação. Minha gente, quem foi a criança dos anos 80 e 90 que nunca tomou um golinho de cidra cereza? Meu pai dava a espuma da cerveja pra mim também. Que coisa, hein? E você, Dani? Como é que foi aí o seu... Então, até um tempo atrás eu bebia socialmente. Vamos lá, existe uma linha do tempo. Eu comecei a beber muito tarde. Tirando essa parte... E muito tarde, eu digo depois dos 20, assim. Até então eu não bebia. E bebia só em ocasiões sociais. Então, beber socialmente, pra mim, não é o sair com o intuito de beber, mas sim você tá em algum lugar, alguma comemoração, e a galera tá bebendo e você aceita e toma também em pequena quantidade, né? Isso era o que significava pra mim o beber socialmente. Só que ano passado, no final do ano passado, na verdade, eu descobri uma condição crônica que faz com que eu não possa beber. Não é indicado que eu beba com frequência. E aí eu diminui muito a ponto de que eu passo muitos meses sem beber. Assim, 3, 4 meses sem beber nada. É uma condição no fígado. Eu descobri uma doença autoimune no fígado. Como o meu próprio corpo se encarrega de destruir meu fígado, não é interessante que eu sobrecarregue ele. Verdade. Ele não precisa de ajuda, né? Né? Ele não precisa de ajuda. Ele não precisa de ajuda. Ele já faz o trabalho todinho sozinho. Vixe, ele é muito independente. Eu tenho diminuído bastante, assim, mas eu não bebia muito, bebia pouco. E geralmente em ocasiões sociais, né? Um jantar em família, alguma confraternização. E mesmo assim, bebia em pequena quantidade, nunca fui de beber muito. Eu venho de uma família em que meu pai, ele bebe muito, muito mesmo, mais do que carro velho. E todo mundo da família dele bebe muito. Né? Na família da minha mãe não, mas na família do meu pai todo mundo bebe muito. E é impressionante, assim, que eu acho que o ponto mais marcante foi quando teve o aniversário da minha bisavó, hoje já falecida, que ela quis reunir todo mundo, todas as gerações da família, e ela conseguiu. Estávamos em quase 90 pessoas, só de descendentes diretos dela, sem contar os agregados. E dessa galera que bebia, secaram uma distribuidora da cidade. Nossa! Tipo, acabou, compraram bebida lá pra festa e terminou, aí ligaram pra distribuidora pra pedir mais. A distribuidora levou, acho que na terceira ou quarta vez que ligaram de novo, eles disseram, olha, a gente não tem mais, vocês têm que ligar pra outro lugar. O cara falou, gente, acabou, secou. não tem, secou. Para de ligar, que isso. Secou. Secou. Olha aí. Pra você ver o quanto a galera lá, né? Exatamente, e esse é um exemplo bom que agora a gente já pode tentar adentrar. Eu, por exemplo, eu acho que eu fui ríspido aqui na minha definição. E foi minha intenção mesmo, porque quando você fala socialmente, para cada um tem um ponto ali, igual o Júnior disse, mas o social, ele indica que você está em grupo.
Então, a princípio, né, beber socialmente, você tem que estar reunido com alguém para poder fazer o uso do álcool. Mas, quando eu disse que isso é uma mascarinha, né, um fingimento, é porque às vezes as pessoas inventam coisas para poder beber em grupo. Que é tipo, vamos fazer um happy hour aí, vamos fazer algum encontrinho. E se não tiver álcool, o encontrinho não poderia acontecer. É esquisito, eu acho. E aí a gente já pode tentar conversar sobre isso, mas eu vou colocar aqui também uma coisa que vocês falaram, que é o quando começa, né? A Jo trouxe a história aí dela, que muito criança já estava aí consumindo sangue. Não era uma vampira. Mas era vinho ali. E aqui tem uma pesquisa de 2015 indicando que a média já dos jovens do Brasil é de que com 15 anos as pessoas já estão bebendo. E é por isso, às vezes é o familiar que tem uma tradição ali, a família é dessas que seca uma distribuidora local. Então a pessoa fica meio sem opção, né? Ela acaba sendo forçada, e também tem muito de curiosidade, né, de jovens a começar a consumir o álcool. E aí, Dani, sobre isso, né, sobre a idade de começar a beber, não sei se tem uma idade que é indicada ou mais adequada, mas como que você pode trazer esses dados pra gente? Olha, a gente tem a idade que seria a menos prejudicial e a gente tem a idade em que isso acontece. A idade que isso acontece, a última pesquisa de saúde do escolar, que é a PENSE, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, detectou que a média de idade de experimentação é com cerca de 12 anos. Então, com 12 anos, os escolares eles estão experimentando alguma bebida alcoólica. A gente sabe que esse valor pode ser para mais ou para menos, a depender da cultura do local, mas essa é a média do Brasil, 12 anos. Olha. Para ser mais específica, 12,5 anos é a idade média de experimentação. E eles relatam que 55% dos escolares entre 13 a 15 anos no Brasil já beberam alguma vez na vida. E desses, 23,8% já beberam no último mês, né? Quando foram coletados os dados. E 21,4% já deram PT. Nossa! Caraca! Nossa, aí é... O que é o... Pera aí, vamos um momento de aprendizado aqui. Joana, defina PT. Defina o PT. Não é o partido, Não é o partido. Né? Não é o partido. É da perda total. É quando você... Isso. É o episódio de beber... Eles têm um nomezinho, é BPE a sigla, mas eu não vou lembrar agora. Episódio beber em excesso, alguma coisa assim. Mas é um bebê bem problemático, é aquele que você fica ruim mesmo. É o que, aquele que sai né? carregado. Exatamente. Né? Você sai Isso. carregado, você vomita, você dá vexame, você muitas vezes apaga e não sabe onde você foi parar depois. Isso é da PP. Exato. Então, quando você pensa que dos escolares, 21,4% já deram PT. É um pouco errado, né? Um pouco pra ser Entre bonzinho. 13 e 15 anos, assim, é preocupante. E aí, o babado, ele fica um pouco pior, porque quando isso vai para a população universitária, 90% dos universitários já beberam ao menos uma vez na vida, e 54% deles experimentaram antes dos 16 anos. 25% já relataram o famoso PT. Eu achei baixo. Eu achei 25, baixa a né? porcentagem de 25% para universitários. Eu achei baixo. Mas Eu acho que tem uns dados subestimados aí, porque essas pesquisas são de autorrelato, né? Então, eles que têm que dizer. Então, muitas vezes, eles acham que não deram PT, mas deram. Mas Tinha que ter uma segunda é engraçado opinião. que eu tive esse contato todo com bebida alcoólica muito jovem, só que depois eu peguei uma leve aversão e não tive mais contato. E assim, eu era da turma da Coca-Cola, então a gente saía, o pessoal da universidade, a gente saía e todo mundo bebendo cerveja, minha amiga e eu só bebendo Coca-Cola. E tudo bem, né? O beber socialmente nosso era a Coca. E aí... Coca-Cola refrigerante. E aí... Cola. Especifica. Pra deixar claro. E aí, Preciso. depois dos, sei lá, 22, 23, por aí, que eu comecei a beber
voltei para beber álcool. E parei com a Coca-Cola, inclusive. Parabéns. a Dani falando os dados de escola, eu lembrei, cara, eu tava antiga 8ª série, né, 9º ano, então eu tinha ali 14 anos. Eu estudava no centro de Belo Horizonte e um dos meus colegas, a gente tinha um grupo assim de 5 amigos que a gente era muito integrado, muito unidos. E sexta-feira a gente saía pra dar um rolê. A tia de um deles morava... Não, mas pra você ver, 14 anos. A tia dele morava num apartamento que era 200 metros da escola, né? O Rafa conhece Belo Horizonte, na Rua Goiás ali. E no caminho tinha um supermercado, a gente passava lá e comprávamos Keep Cooler. Que saudade de Keep Cooler! Cara, eu compro de vez em quando só por causa dessa época. Olha, precisamos de definição. É nostálgico demais isso daí pra mim. Nostálgico, velho. Ele é tipo... Gente, ele é aquilo. Eu só ele sei é tipo que um refrigerantezinho, mas é alcoólico. Alcoólico. Refrigerante. Mas ele é um espumantezinho verdade. Com pouco gás. Ele é um espumante com pouco gás. Ele não tem muito gás que nem um espumante mesmo. A quantidade de gás dele ainda é menor do que da cidra. E ele é docinho que nem a cidra. E é colorido. Ele é um equivalente ao Ice hoje, que é o que eu expliquei. Não, Ice eu acho que é mais... O Ice é mais forte. Keep Cooler era tipo uma bebida de ele é um vinho, negócio, não é? Ele é tipo Ice. Vinho. Ele é tipo Ice no sentido de ser uma garrafinha pequena e tal. E ter vários sabores. E também tem uma mística de que, pra jovens, né, eles falam, não, é só um icezinho, né? Tem meio uma... Tem algumas bebidas que acabam caindo em umas categorias, assim. Mas eu lembro assim, cara, a gente comprava uma garrafa, né, acabava a aula, a gente ia lá, bater um papo, depois cada um ia pra casa. Não dava nem pra ficar nem tonto, era só aquele fogo bem levinho, sacou? Mas eu lembro, assim, perfeitamente, cara, a gente fazendo esse tipo de coisa, batendo papo, era bom, né? Mas eu como a Jo, eu tive um momento que eu consumi muito menos, né? Mas que idade você tinha quando você tomava? Tinha 14. Quando você começou a tomar? 14 anos. Mas Vamos falar sobre as consequências Opa. de adolescentes ingerindo bebida alcoólica? Pois é, mas aqui, a gente tinha uma... Acho que era limitação financeira. Não dava pra comprar uma garrafinha pra cada e tal. Na faculdade, aí a gente já... antes da faculdade, entre o ensino médio, eu praticamente não bebia. Bebia pouquinho, raramente, sacou? E na faculdade também pouco. Eu lembro do campus do FMG é muito isolado, assim. Tinha um boteco, copo sujo no nível hardcore, assim. Que tinha, sabe aquele que tem uma vitrine com torresmo? Sim. Então, a gente ia pro posto. Tinha um mais velho, né? Isso. Em frente ao FMG tinha um posto de gasolina e a gente sentava ali, tinha umas mesas, a gente comprava garrafa pequena, né? Essas garrafas long necks. Aí você tomava ali 2, 3, batendo papo e tal. Depois cada um pegava o ônibus e ia embora. Era bem tranquilo. Nunca. Eu sempre. Minha questão com a bebida alcoólica é sempre gostar. Eu gosto de... Eu só bebo o que eu gosto. Então eu bebo basicamente cerveja e vinho. Bebidas destiladas eu não gosto de nenhuma, então eu não bebo, entendeu? As pessoas, você quer experimentar? Eu falo, não, velho. Eu tenho um whisky ótimo. Eu falo, parabéns. Tem cerveja? Então, minha questão é, eu não gosto, nunca gostei de ficar bêbado. Pra mim é uma situação, assim, horrorosa. Gosto de beber, mas detesto ficar bêbado. As pessoas falam assim, vamos beber pra aguardente ou um destilado forte pra acelerar o fogo. Eu falo, não. Eu quero evitá-lo. Tem muito isso. Tem uma diferença grande entre curtir o que tá bebendo e beber só pra ficar louco. Beber pra ficar louco. Então, hoje eu bebo muito mais do que eu bebi na minha vida toda, assim. Eu também. Hoje eu consumo muito mais do que eu já consumi em qualquer época da minha vida. Antes da gente entrar então nas consequências, eu acho bom porque a Jo falou um negócio aí e acho que até hoje a Dani também, que já fez experiências presenciais com grupos, né? Porque o jovem, ele quer curtir ao máximo, né? A vida tem que acontecer toda no momento. E nessa fase aí de descobertas e até pressões, né? Eu, semelhante a vocês, eu também tive na infância a família falando, bebe uma cervejinha, aí é engraçado um menino com um copo de cerveja na mão, né, tira foto, essas coisas.
Mas no meu redor aqui, eu sempre vi situações bem tristes assim relacionadas ao álcool, e eu acho que isso influenciou mais em mim do que a curiosidade. Até na faculdade mesmo eu tinha muita pressão, né? Era isso que a Ju falava, você vai com a galera e tá todo mundo bebendo, mas eu tava lá com um refrigerante qualquer, né? Esse tipo de coisa acontece muito. E hoje tem pesquisas, né, Dani, que mostram que os jovens, além de estar começando a beber mais cedo, né, igual você trouxe os dados, eles também bebem muito mais coisas, não é tipo o Júnior que bebia só essa coisa aí que eu já esqueci o nome. Keep cooler. Mas, Keep cooler. Já mistura coisas muito mais pesadas ou muito mais Corote. sérias, né? Antes da gente falar, né, das consequências, a questão das misturas tem muito a ver com a forma como as bebidas hoje elas são mais disponíveis no mercado que nos nossos tempos de jovens e adolescentes. Porque assim, algumas bebidas hoje elas têm um apelo ao público jovem muito maior. Então, cabe a reflexão, né? O Brasil ele não permite comercialização de bebida para menores de 18 anos. Eita. Porém, as bebidas mais famosas e pops que a gente tem hoje em dia são todas coloridas, doces e com sabores que muito se assemelham a balas e pirulitos. Verdade. Olha. Então, você tem corote, que é extremamente barato e que tem um teor alcoólico altíssimo. Você tem Skol Beats, que é docinha. Corote eu não sei porque eu nunca tomei, mas Também Skol Beats não. é docinha, é colorida e tem gostinho de bala. Tem uma, inclusive, que é a mesma coisa que você tá chupando uma bala. Esse ano teve Sabe? uma outra, cara, que fez sucesso, que eu vi. Saiu uma outra bem mais forte, com a cor, uma roxa, né? Foi até parceria com a Anitta. Então, que é uma cantora que produz músicas para jovens e adolescentes, né? A maior parte do público dela é público menor de idade. Sim. Você tem vodkas com sabores e coloridas. Então, assim, cabe pensar, né, no apelo que essas bebidas têm. Porque são essas bebidas que chegam para o jovem. Poxa, uma embalagem de corote, pelo menos aqui na minha região, não chega a R$5, Não deve chegar mesmo, não. sabe? É um valor acessível. É. Tanto é que antigamente corote era bebida de pessoas em situação de Sim, rua. sim. Porque era uma bebida barata. Sim. E é um destilado, então o destilado ele esquenta. Então, muitas pessoas em situação de rua compravam justamente para amenizar o frio. Então, assim, né, cabe a gente pensar em como também a própria indústria do álcool tem se adaptado, porque ela sabe que tem gente que não pode consumir os produtos dela, mas que consome. Então, ela tem se adaptado nessa medida. Ô, Ela Dani. tem feito bebidas mais palatáveis. Isso. Mais palatáveis e mais atrativos visualmente. E na contramão total da legislação, né? Porque eu lembro perfeitamente de eu saindo criança pra comprar. Vai ali na mercearia da esquina e eu levava garrafa pra comprar refrigerante, comprava cerveja. Não tinha nenhum problema, entendeu? Assim, de eu ir lá com 10, 12 anos Levava e o casco, comprar né? a bebida ele levava o casco, exatamente. Então, Isso. não era... Hoje, eu nunca pediria para um filho meu, né, pegar uma cerveja para mim na geladeira, entendeu? É exatamente essa noção que eu tenho, assim, São outros, outros tempos, né? A gente tem acesso a outro tipo de informação. E a indústria, mesmo com toda essa pressão legal, né, a legislação que estabelece vários critérios, ela realmente produz visando um público dentro da faixa da ilegalidade, né? Concordo contigo, uma bebida doce, uma bebida visualmente atrativa, ela tem um público específico, que é o público bem jovem. Assim, pelo menos pra mim, pra mim não faz sentido você fazer uma bebida derivada da vodka que vai ser consumida por pessoas maiores de 18 anos e você ter a necessidade daquela bebida ser roxa, ou verde, ou azul. Qual é a necessidade? Sabe? Nenhuma. Até porque, assim, eu não tô falando de bebidas cuja mistura resulta naquela cor. Então, por exemplo, um vinho rosé é uma variedade diferente de uva que vai dar naquela tonalidade.
Mas em bebidas destiladas, geralmente é adicionado corante. Qual é a finalidade do corante? Exatamente, né? Pra ficar mais atrativo, pra ficar mais brilhante no mercado, cabe essa reflexão na pra prateleira. gente que o corote, a Skol Beats e essas outras bebidas coloridas dessa geração são o que os cigarrinhos de chocolate foram pra geração passada. Olha aí, boa relação. Que tinha até a propaganda emulando, o ato de fumar, né? Verdade. Eu sei porque eu E assim, fiz falando das publicidade, eu sei. consequências. Sim, por favor. Vamos ver qual é que... É porque eu não sou dessa época aí não, né, Júnior? Eu vi só... eu fiz Cara, o publicidade, cigarrinho de eu vi a chocolate, propaganda. ninguém aqui viu, não, porque era muito antigo. Não, se bem que eu Não. não lembro de cigarrinho na farmácia. Tinha sim, tinha Eu- sim. Gente, que é Tinha isso? sim, eu tinha tenho sim. 25 Sim. e eu vi. Tinha sim. E eu vi a Tinha, sim, transformação do verdade. cigarrinho pro lapisinho de Aham. chocolate. Em dedinhos de chocolate, em palitinhos. Eu Teve vi cigarrinho, também. teve moedinha. Moedinha tem até Moeda hoje. Olha aí. Tem ainda. ainda. Nunca mais vi. E aí, assim, né? Muito dessa inserção do jovem na bebida e em outras drogas de forma geral vai se dar pelos grupos que ele faz parte. Um jovem que ele tá inserido, por exemplo, em um grupo de artes marciais, se ele tá bem inserido e aqueles laços tão bem consolidados, a chance dele começar a beber antes da maioridade é menor, porque ele tem um senso de autoridade, De né? disciplina, um senso né? de respeito aos superiores, de disciplina, isso. Se é um jovem que faz parte de um grupo religioso, e aí eu não tô falando da galera que vai porque os pais obrigam, eu tô falando daquela galera que curte mesmo participar do movimento religioso. Sim, Existem. sim. Existem sim. Também vão começar a consumir álcool mais tarde, né? Por conta da questão religiosa. Se o álcool não fizer parte da celebração, porque existem algumas religiões que fazem uso de álcool durante a celebração. Verdade. Então assim, vai muito depender dos grupos. Mas o que é que se tem que levar em consideração? As consequências do beber para jovens e adolescentes, que são completamente diferentes. Gente, quando a gente conversa sobre o adolescente beber, a gente tá falando de uma pessoa que não tem o sistema nervoso central totalmente formado. O sistema nervoso central da gente vai se desenvolver por completo em torno dos 20 anos. Então a gente passa mais ou menos até os 20, 21 anos com o nosso cérebro se desenvolvendo. E pensa o seguinte, nosso cérebro tá lá formando conexões entre seus neurônios, formando diversos caminhos entre esses neurônios, que vão ser nossas redes de aprendizado, que vão ser aquilo que vai se consolidar e vai fazer com que a gente aja da forma que a gente age. E o álcool, ele interfere justamente na configuração do sistema nervoso central. Ele interfere na configuração do sistema nervoso central. Por quê? O álcool é uma substância depressora do sistema nervoso central. Isso significa que você vai beber e você vai entrar em depressão? Não! A substância depressora do sistema nervoso central quer dizer o seguinte: o álcool, ele é como se desacelerasse você. É uma pisada no freio. Então, ele vai agir em dois tipos de... Na verdade, em um tipo de receptor no nosso cérebro, que é o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico. Eita. O GABA-alfa, que é um tipo de neurotransmissor, ele é estimulado pelo álcool. E aí, o que é que o GABA faz? Ele é um neurotransmissor que induz o relaxamento. E como o GABA-alfa, ele é estimulado pelo álcool, então o álcool potencializa o efeito do neurotransmissor GABA. E aí, você ingere álcool, aumenta-se a quantidade de moléculas GABA no seu cérebro, e o resultado é que o seu sistema nervoso central vai ficar ainda mais inibido, vai dar um efeito de sedação. Como você tomar um Dramin e começa a ficar meio mole. É mais ou menos a mesma ação. E aí, qual é o problema? A partir do momento que você vai tendo esse efeito de sedação, outras partes do cérebro vão ser afetadas pelo efeito sedativo do álcool, né? Que são as partes responsáveis pelo movimento, pela memória, pelo julgamento, pela respiração. E tudo isso, vocês imaginem, num cérebro que ainda está em formação. Então, vai afetar as funções cerebrais.
porque as conexões ainda estão se fortalecendo. E aí, como o álcool ele interfere nisso, você vai ter problemas de rendimento escolar, né? Você vai ter problemas de funções cognitivas. A longo prazo, o consumo regular de álcool por adolescentes é comprovado que há um prejuízo de funções cognitivas, de aprendizagem verbal, de memória, de atenção, de autocontrole, de motivação, de julgamento, principalmente do autocontrole. Porque o autocontrole ele é o último caractere psicológico a se desenvolver no adolescente. É o último que vai maturar, porque ele está ligado às estruturas frontais do cérebro, ao lobo frontal, que é o último a se desenvolver porque ele é o mais complexo. E depois do lobo frontal desenvolvido, vai se começar a se desenvolver as habilidades de autocontrole no adolescente, que também são influenciadas por hormônios. E a gente sabe do desequilíbrio hormonal do adolescente, por natureza, né? Então, com o uso de álcool, isso ainda é prejudicado ainda mais, assim. Porque ele já não tem muito autocontrole, aí bota álcool pra dentro. O álcool já diminui esse autocontrole do adolescente, que já é baixo, entende? Então, quanto mais precoce o início do bebê, mais cedo a pessoa pode ter problemas com álcool. Então, alguns estudos eles apontam que a experimentação antes dos 15 anos aumenta em 4 vezes o risco de dependência. Eita, olha aí. Ô Rafa, Pois é. só Sim. você me permite aqui, a Dani falou Permito. uma coisa que eu achei... Beber era uma coisa que não tinha essa, né, a gente bebia quando era molequinho e tal, mas no auge da adolescência, ela falou sobre ambientes, né? Eu era do ambiente metal de Belo Horizonte, entendeu? A gente andava metal, Essa punk. galera aí, pra ser Cara, metal e de foi a verdade. época que eu era totalmente... tem até um movimento que eu poderia fazer parte, que era os Stray Egg, né? Que os caras rejeitam qualquer tipo de bebida entorpecente. Mas era uma questão assim... eu ia pra shows, ia pra balada, ia pra encontro de metal. Belo Horizonte tinha um ponto de encontro fenomenal. Você não é da época, Rafa? Que era Cogumelo. Sou jovem. Você era jovem, mas nos anos 90 a gente encontrava ali na Cogumelo, cara, que ela enchia a rua, sabe? A gente batendo papo, falando de música. E foi uma época que eu nunca bebia nada, sabe? Você ia pra shows, aí eu acho que tem até uma questão familiar, né? Eu arrastava irmã, levava primo, e eu era sempre o mais velho e responsável, então eu nunca bebi, nunca eu tolerei que eles bebessem, né? E eu acho que foi legal essa questão, porque realmente beber na adolescência é uma questão problemática. E tenho colegas que bebiam muito e hoje são, digamos, alcoólatras, né, cara? E eu tenho uma relação com álcool que não passou por essa adolescência mais, como é que eu diria? Relacionada mesmo com o álcool. Então ali dos 15, 16 até os 20 e poucos anos, o consumo era muito menor, né? E ambientes como a Dani citou, onde o consumo de álcool normalmente era associado, né? A gente se abstinha completamente. Você ficava à parte, né? À parte, impressionante. Esses Legal dados comentar. Esses dados não, né? Essa aula que a Dani deu aí agora é muito assim. E eu sempre fico com meio receio de falar, porque eu sou aquele cara chato, né? O cara que não bebe e fica julgando as pessoas. É assim que eu sou visto. Mas hoje, isso que a Dani disse, do incentivo à bebida de forma mais clara, assim, para os jovens, né? Porque nunca fala que é para os jovens, mas todo o ambiente, todo o contexto e toda a comunicação é feita na linguagem que os jovens utilizam e na linguagem que vai ser mais acessível para ele. Um exemplo próximo que aconteceu agora foi o carnaval, né? A comunicação assim é muito na pilha da galera, que quer se divertir, que tá aproveitando a vida. E aí, diferente desse exemplo que você falou, Júnior, pelo menos eu vejo, né, que os adolescentes hoje, eles têm muito essa de viver o máximo sempre e não dosam isso, mesmo estando num ambiente, igual você, estava num ambiente de metal, teoricamente você tem que beber, mas você sabia ou não queria. E nos que eu vejo hoje não tem isso, né? Não tem esse autocontrole que a Dani disse que já é baixo, ele é ignorado na maioria das vezes, né?
A pessoa sai no carnaval na sexta, ela tem que beber todos os dias até a quarta, porque senão ela não vai estar aproveitando ao máximo. É tudo fruto de um Mas contexto. olha, Rafa, sim. eu vejo muito a questão contextual nisso aí, porque assim, quando eu era adolescente, tinha uma micareta lá na minha cidade que durava 4 dias, todo mundo ia. Eu na época não ia, porque nunca fui afeita a festas, e não gostava e tal, e acabava não indo, mas todo mundo ia e a gente sempre sabia das histórias, assim, horríveis, né, de nossos colegas vomitando e jogado na sarjeta e assim vai. E era sempre uma coisa que eu ficava, poxa, né, mas precisa beber até ficar assim? E tem aquela coisa que, assim, o uso do álcool, ele tem que ser muito bem instruído, porque para que a pessoa saiba o momento de parar. Isso. Né? Um momento que não tá mais tão legal assim. Só que em compensação, quando eu comecei a estagiar aqui com adolescentes que tinham a idade que eu tive na época da micareta, né, nos seus 15, 16 anos, tinha festas aqui na cidade, eles iam, muitos deles bebiam, e chegavam no outro dia na sala de aula, tava lá, pleníssimos. Assim, não tanto porque estavam com sono, né? E a escola em tempo integral ainda mais. Mas assim, estavam bem. E aí quando eu perguntava, você foi pra festa, fulaninho? Fui, tia, porque me chamavam de tia, né? Cancelão maior do que eu me chamando de tia, vê se pode. Aí fui, tia psicóloga. E como é que foi? Olha, tia psicóloga, eu vou dizer, mas a senhora não vai gostar, não. O que foi? Eu bebi. Eita, mas rapaz, tu não sabe, tu não pode beber, tu é menor de idade. Eu disse, eu sei, tia, mas eu tomei água também. Aí você já fica naquela, né? Porque antes de ter a festa, a gente teve algumas orientações com eles de dizer assim, olha, vocês sabem que não pode, mas a gente também não pode impedir vocês. Então, se forem fazer, se alimentem, se hidratem. E aí foi interessante ver que eles seguiram essas orientações e a maioria não deu PT, sabe? Teve um ou outro que deu, mas a maioria não. Então o que eu vejo, que foi o que faltou, digamos assim, na minha época, é que simplesmente se deixava, todo mundo sabia que o adolescente ia beber, mas ninguém fazia nada, assim, ninguém conversava. No máximo chegava só pra dizer assim, não faça. Mas não dava uma orientação de como fazer de uma forma saudável. Ou reduzindo o dano, né, Dani? Isso, a redução de danos. E aí eu achei uns dados muito interessantes que relacionam a concentração de álcool no sangue e os sintomas que a pessoa apresenta. E eu queria compartilhar isso com vocês. Por favor. Deixa eu só dar uma tossidinha aqui. Essa concentração de álcool no sangue, ela é medida por gramas de álcool a cada 100 ml de sangue. Então vamos lá. A partir de 0,01 até 0,05 é o estágio subclínico, que é o comportamento considerado normal. A partir de entre 0,03 e 0,12, você entra no estado de euforia. Então é aquele momento que a pessoa tá confiante, tá desinibida, tá chegando nas boizinhas, a menina tá descendo até o chão. É nessa hora. Tudo muito bem. É nessa hora, porque você tá desinibido, a tensão diminui, então a chance de você ser roubado no meio da micareta aumenta. Muito mais fácil, Né? verdade. Isso, você tem uma diminuição de habilidade de desenvolver testes. Então é a partir daí que já fica meio complicado se alguém lhe fizer alguma pergunta muito difícil. Tipo, 7 vezes 8? Peraí. E aí, assim, desse valor de 0,12 até 0,25, isso é gramas de álcool por ml de sangue. É a fase de excitação, que você começa a ter uma diminuição da resposta sensitiva e um retardo da resposta reativa. Então a pessoa fica mais devagar. A acuidade visual dela também diminui. Ela fica meio sem coordenação motora. Aí o pessoal já começa a falar, ó, fulano já tá meio alto, fulano ali, né? Isso, é essa hora que fica todo mundo dizendo assim, eita, talvez seja bom a gente falar pra fulano dar uma segurada, né? Se ele continua e chega até os 30, né, o 0,30,
ele já tem desorientação e adormecimento, então ele vai começar a dormir. Aumenta a sensação de dor, a fala tem uma piora, ele apresenta muita letargia, então ele começa a ficar cada vez mais sonolento. Quando ele chega no 0,40 é o estado de estupor, então ele tá quase desmaiando. Nossa senhora. Ele tá com inércia generalizada, ele tem uma incapacidade de coordenar os movimentos, ele começa a ter incontinência, então ele começa a vomitar, ele começa a se urinar. Ele já tá, assim, pra lá de Bagdá e muito. Já foi, né? Caraca. Isso... Se ele continua e chega nos 0,50, ele tem consciência, ele entra em coma alcoólico. Nossa Deus. E aí, antes que você pense assim, mas como é que a pessoa tá no estado de estupor e ela continua bebendo? Porque é por concentração. Então, a depender do tipo de bebida que ela estiver bebendo, ela pula essas fases. Porque a cada dose a concentração aumenta. Isso, se ela estiver bebendo algo com percentual alcoólico muito alto, ela salta disso, de uma coisa para outra muito rápido. Os estágios, né? Então, no coma alcoólico, você já tem um prejuízo da temperatura corporal, que fica abaixo do normal. A pessoa fica hipotérmica. Com isso, diminui a circulação sanguínea e a respiração dela piora. E tem a possibilidade de morte. Né? Acima de 0,45 gramas já tem o risco de morte por bloqueio respiratório. Então, é perigoso, é uma intoxicação. Então você tem que... Por isso que é muito importante você conhecer da redução de danos, para você saber que essa história de tomar água enquanto bebe não é só porque não vai te dar ressaca no dia seguinte, é para evitar que você se intoxique, que o seu percentual de álcool no sangue fique alto a ponto de você ter prejuízos sérios. Ô Dani, aqui em BH teve uma época, tem bastante tempo, a galera teve uma moda de Steinhager, que tem uma concentração... Steinhager é muito forte, entendeu? A pessoa tomava 2 doses e pulava todas as fases que você citou, porque a pessoa já entrava ali no... né, porque é muito concentrado, né, muito álcool, e a pessoa já passava pro estupro, né, já ficava completamente bamba. Você falou, é muito sério, porque a pessoa assim, eu tô bebendo aqui, mas se você tomar uma dose de uma bebida muito forte, você pula a etapa, né? Acelera, né, esse processo. E outra coisa, fica porque depois. a concentração, ela é definida de acordo com muita coisa, porque quem vai metabolizar o álcool no teu corpo é o fígado. Isso. E pra você ficar bêbado, o seu fígado tem que não dar conta de metabolizar esse álcool de forma que ele fique solto na corrente sanguínea. Que é quando você fica realmente bêbado, né? Pra você ficar bêbado, o seu corpo ele não tá mais filtrando o álcool. Sim. Porque o fígado, ele filtra o álcool do seu sangue, degrada e você elimina pela urina. E aí, quando você tá com a concentração de álcool no sangue, é porque seu fígado já tá sobrecarregado. Sim, e já é uma intoxicação, né? Já é uma intoxicação. Isso. Pra o álcool ele tá livre na corrente sanguínea, você já tá intoxicado. E aí, o que é que acontece? Para cada pessoa, esse grau de intoxicação ele vai variar, porque cada pessoa tem um limiar diferente para bebida, que vai depender do percentual de gordura corporal, vai depender do grau de hidratação corporal, né, de se essa pessoa tá de estômago vazio ou não. Então vai ter uma série de coisas que vai influenciar, além de fatores genéticos, obviamente, que vai influenciar na velocidade com que essa pessoa fica bêbada. Não é porque eu passei essa listinha que todo mundo vai seguir, né, à risca isso aí. Sim. Vai ter gente que vai encher os cornos, que já era pra estar numa fase de estupor, mas ainda tá só na excitação. Pela quantidade, né? Entende? E quando a gente fala de adolescente, se você pensar, a massa corporal normalmente é menor, né, o índice de gordura... Massa muscular bem menor, índice de gordura menor. A absorção, ela é muito mais... muito rápida. Mas aí também já, né, nem precisa ser o jovem adolescente. No caso dele, tem todas aquelas situações que a Dani já citou, porque ainda está em formação, né? Um indivíduo que ainda está em formação. Mas esses itens aí, eles servem para qualquer pessoa. E aí...
sem querer ser chato de novo, dar uma de palestrinha, né? Porque é o cara que não bebe quer dar lição nos outros. Mas uma coisa que eu sempre fico incomodado, para dizer o mínimo, é como que essa lista que a Dani citou, e você vai vendo como é cada vez mais danoso e até horrível mesmo as consequências, né? Ela depois é glamourizada, sabe? Eu sou um cara que eu não tenho nenhuma história de PT pra contar, porque eu nunca cheguei nesse nível. E aí a galera fica, pô, você nunca deu PT, caralho, pô. Não viveu. Mesmo o cara que ficou morto, e mesmo o cara que ficou morto por 2 dias, ele depois conta aquilo rindo, né? Como se não tivesse sido largado na rua, né? Bebendo água de mijo, sei lá. Situações horríveis que são glamourizadas depois para que a pessoa volte a beber. Eu acho isso uma coisa bizarra, Joana, não sei vocês, mas é um negócio que... E também muito porque o álcool é uma das drogas que são lícitas, né? Então tem todo mundo na sociedade, em algum momento falou, gente, beber é ok, tá? Tá tudo certo. Eu fico meio incomodado com isso. Então, não é muito isso assim, né? Não é muito isso assim que surgiu do nada e alguém disse que beber era ok. O álcool, ele sempre fez parte das sociedades humanas. Sempre. Sempre. Você tem sociedades indígenas que fazem rituais a partir de um tipo de cachaça desenvolvida a partir da macaxeira. Mandioca, pra vocês. Obrigado. Sim. Aipim, mandioca. É macaxeira. Vocês vão chamar de macaxeira a partir de hoje. Macaxeira. Tentei. Existem algumas bebidas que são feitas a partir da fermentação da macaxeira, do milho. Alguns povos vão fermentar outras coisas, às vezes até frutas, como é o caso da uva. Sociedade greco-romana tinha-se muito a cultura do vinho. O vinho era utilizado para tudo, né? A bebida alcoólica, muitas vezes, ela era utilizada como anestésico em cirurgias na Idade Média. As pessoas bebiam quando iam se operar. Então, não é que o álcool ele brotou espontaneamente, ele sempre esteve presente. A questão é que a industrialização contribuiu para que o preço das bebidas alcoólicas diminuísse e o simbolismo envolvido no álcool fosse modificado. Né? Você tira o álcool daquela situação de ritual religioso que era consumido ali durante aquela celebração, naquela situação, naquela quantidade, e muda esse status para consumo em várias outras situações. E todo modo de vida capitalista também influencia, né? Porque aumenta a jornada de trabalho e o álcool tem um potencial relaxante. Então, a pessoa, depois de um dia de trabalho cansativo, vai ingerir o álcool para amenizar aqueles sintomas de cansaço. Então, assim, mas aqui... é muita coisa envolvida. Sim, mas, ô, Dani, só uma questão assim, porque mesmo sendo um cara estritamente anticapitalista, o consumo de álcool no sentido mais de lazer ou mesmo o abuso do consumo não é uma situação da sociedade capitalista. O que a gente estava dizendo, sempre houve o consumo, sempre houve o abuso, né? Qualquer sociedade antiga, as pessoas bebiam. A Idade Média, os caras se a gente bebesse no nível que os caras bebiam na Idade Média, os caras bebiam, eu falo assim, o consumo per capita, né? Que é legal, eu gosto muito de falar assim, nós estamos num país que qual que é a bebida de identidade, ou, não identidade, né? Porque seria aguardente, talvez, mas qual que é o consumo majoritário? Nós estamos numa sociedade de consumo de cerveja, né? Vamos para a Argentina. Consome cerveja? Sim, mas eles consomem vinho. E lá também tem digamos assim, uma bebida mais socialmente consumida em maior quantidade. Mas em qualquer modelo tem a questão do excesso, do consumo mesmo no sentido de diversão, digamos assim, né? Não só no consumo ritual, que sempre há também, ou no consumo estritamente medicinal, que seja, mas a bebida alcoólica é a questão do bem-estar, né? O Rafa é um não consumidor, mas beber é uma atividade prazerosa, entendeu? Então... E assim, se o álcool não produzisse nenhum efeito
positivo, digamos assim, né? Um efeito que gere bem-estar, ele não viciava. Exatamente. Porque o que faz viciar é justamente essa sensação de bem-estar, né? Porque a ingestão de álcool, ela também libera dopamina no cérebro, né? Que é o nosso hormôniozinho do bem-estar, né? Aquilo que todos nós buscamos depois de um dia estressante. Deixa a galera, né? tops. E aí essa dopamina, ela pode vir do chocolatinho, ela pode vir da cervejinha, da tacinha de vinho, ela pode vir de 1001 lugares. Verdade. Né? O que a gente tá falando é que, assim, sempre teve álcool na sociedade, sabe? E é daí também que vem muito da questão da guerra às drogas ser uma coisa meio problemática, porque o uso de substâncias sempre esteve presente na nossa sociedade, mas a gente quer agir como se ele tivesse começado ontem, sabe? Como se tivesse brotado do nada. Exatamente. E não é, sempre esteve presente. Verdade. Agora, o que tem mudado é a forma como a gente lida com isso. E concordo muito com quando você falou que aí você cria uma indústria, né, da bebida alcoólica, que precisa de um consumidor cada vez mais jovem e de um consumo até desenfreado, exagerado. Né? Felizmente no Brasil mudou muito a percepção sobre propaganda, né, Rafa, de bebida alcoólica, que era trash pra caramba. Isso. Melhorou. Pontos de vista aí. Melhorou porque a legislação barrou, né, velho? Mas concordo contigo, virou um momento que o consumo de bebida alcoólica virou um negócio extremamente lucrativo. Depois de toda essa discussão aqui, chega um momento muito importante, que é pra gente saber quais são os pontos ou os critérios pra gente saber identificar se a gente já passou esse limite aí do socialmente, né? Quando fica preocupante. A Dani tem esses dados e aí a gente pode saber quem tá nessa linha tênue. Eu não tô longe, na verdade. Mas, por favor, Dani, conta aí pra gente e até pra gente saber depois como é que a gente faz pra ter um conhecimento melhor e até buscar ajuda se for necessário, né? Isso. Pra saber se o seu consumo de álcool ele ainda tá dentro do considerado aceitável, normal, né? Eu detesto esse termo, normal ou aceitável, mas, né? É isso. Enfim. Na falta de outro. Existem 2 sistemas classificatórios de doenças que a gente usa. O DSM-5, que é o Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais, que ele fala só sobre transtornos mentais e é utilizado mais nos Estados Unidos. E existe a CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, que é utilizada aqui no Brasil e no mundo todo, porque é um documento da OMS, e ela abrange todas as doenças possíveis e imagináveis. Esses 2 manuais, eles coincidem bastante com os critérios que eles trazem para definir o que é alcoolismo. De modo geral, os 2 sistemas eles vão definir o diagnóstico através da apresentação de 2 ou mais sintomas num período de 12 meses. E aí eu vou falar pra vocês quais são esses sintomas, certo? Então, não vou falar exatamente da forma como tá lá, vou falar de um jeito mais simples. Claro. Porque, né, só pra você saber se você precisa de ajuda ou não. Dentro de um ano, então, né, vamos ver. Se apresentar 2 ou mais, já é motivo pra procurar ajuda. Ok. Então vamos lá. O primeiro, o estreitamento do repertório. De início, a pessoa vai beber com a flexibilidade de horários, de quantidade, de tipo de bebida. Com o tempo, isso vai ficando cada vez mais frequente, até ela beber todos os dias em quantidades cada vez maiores, e ela passa a não se importar mais com a inadequação das situações onde ela bebe. Ela vai beber... A relação dela com a bebida vai ser muito rígida, assim, sabe? Beber que em ela não locais se importa que não mais são, com nada. O importante pra ela é beber. que não são comuns, né? Do tipo, Que não são adequados. Isso vai tendo esse estreitamento do repertório do comportamento dela. A vida dela vai se restringindo cada vez mais à bebida. O segundo sintoma é a saliência do comportamento de busca do álcool. Então, é aquela coisa, ele vai sempre priorizar o ato de beber em detrimento de outras situações. Então, ele passa a negligenciar outras atividades, né, em busca do álcool mesmo. E vai bebendo até em situações inaceitáveis. O terceiro sintoma é o aumento da tolerância ao álcool.
que é a necessidade de doses maiores para obter o mesmo efeito. E isso, às vezes, o cara acha que é bom, né? Lá, aquele copinho não dá a mesma coisa. E às vezes o cara acha que isso é o bom. sintoma mais comum que todo mundo que consome álcool tem. É verdade, Isso. resistência. Todo mundo que consome álcool com regularidade tem tolerância. Desenvolve tolerância. Até o alcoolismo, né? Que vai surrando o fígado, como o pessoal fala. Não, mas chega um ponto em que quantidades mínimas já levam... Bom, depois eu cito um caso de alguns parentes, né, que são alcoólatras. Ele não precisa mais consumir quantidades exageradas para estar um quadro de estar bêbado, entendeu? Tá. Basta um pouquinho, porque o dano biológico já está instalado, isso, exatamente. Isso, que o corpo dele já responde com a quantidade mínima. Outra coisa, outro sintoma, né, além da tolerância, é os sintomas repetidos de abstinência. E aí existem 3 tipos de sintomas de abstinência, que é quando a pessoa para de beber, ela pode sentir de início uns sintomas leves, né, pouco incapacitantes. Mas se ela realmente estiver se tornando dependente, esses sintomas vão ficando cada vez mais difíceis de serem administrados. E que esses sintomas podem ser físicos, eles podem ser físicos, afetivos ou de senso-percepção. Os físicos são tremores, desde tremores leves até mais pesados, assim, que é o que a gente vai chamar de delírio tremens, que é o tremor por abstinência do álcool. Pessoas que estão em tratamento, em filmes que retratam alcoolismo, você vê muito essa retratação, né, das pessoas tremendo quando vão beber. Nossa. Né, é justamente isso. Elas podem sentir náuseas, vômitos, sudorese, então elas vão suar muito, dor de cabeça, cãibra, tontura, e tudo isso é abstinência. E esses sintomas de abstinência, eles são comuns para outras substâncias também. Então, se você é uma pessoa que ingere muito café todo dia e passa 3 dias sem beber café, você vai ter dor de cabeça, sudorese, cãibra, tontura, você vai ter tudo isso. Fudeu, Jô. Porque eu tô mostrando que a dependência de substância, ela é muito semelhante, independente da substância. Sim. Entendeu? A dependência em si, ela vai ser muito semelhante. O que vai mudar é só o dano biológico. Mas o mecanismo da dependência, ela é muito parecido. Nos sintomas afetivos, você vai ter uma irritabilidade, ansiedade, fraqueza, inquietação, alguns sintomas depressivos. E na senso-percepção, já são alterações que aparecem quando o grau de dependência é elevado. Que aí é quando a pessoa vai ter pesadelo, vai ter ilusões, vai ter alucinações. Nossa. Existe uma diferença entre ilusão e alucinação. Ilusão, você vai ver uma coisa que tá lá no ambiente, mas você vai ver isso distorcido. É quando, por exemplo, a gente vê um galho de árvore de longe e acha que é uma pessoa. Isso é uma ilusão, porque o galho de árvore, ele tá lá. No caso da alucinação, você vê uma coisa que não está presente no ambiente. Eita. Então, isso só é acessível para quem está tendo a alucinação. Essas alucinações, elas podem ser visuais, né? Você pode enxergar coisas que não estão no ambiente. Elas podem ser auditivas, a pessoa pode ouvir coisas. E elas podem ser táteis. Então, em casos mais sérios de alcoolismo, a pessoa sente como se tivesse algo caminhando em cima dela. Senhora. Ou se fossem bichinhos andando pela pele dela. E olfativo. Oi. Olfativo. Eu tinha Isso, um tio olfativo. Que ele olfativo. No caso do álcool é raro, mas acontece. Olfativo. Eu lembro de o cheiro triste. De podre, né? Caraca. Eles falam muito de cheiro de podre. Eu tinha um tio que ele recorrentemente falava, nossa, tá um cheiro ruim aqui, né? Eu falava, tá não, tio, tá sim. É exatamente esse mau cheiro que era frequente. Impressionante. Caramba. Mas esse é um caso de um tio. E os últimos 3 sintomas são o alívio dos sintomas de abstinência pela ingestão da bebida. Então, a pessoa começa a ter os sintomas de abstinência e bebe de novo para evitar a abstinência. Então, ela começa a sentir alguma coisinha, aí bebe para parar. Aí o álcool vai saindo do organismo dela e ela vai sentindo a abstinência de novo, aí ela bebe de novo. Esse é o maior sinal. A gente ouve muito falar daquela dose para parar a tremedeira, né? Isso. Esse é o grande sinal que a dependência já está instalada. É isso. É um dos primeiros sinais que você percebe que a pessoa está dependente, é isso. Quando ela começa a beber para evitar os sintomas da abstinência. Bebe para ficar bem, Além disso, ela tem também uma percepção subjetiva da necessidade de beber. Ela sente uma pressão psicológica para beber. Então, é
é uma necessidade. Ela vai falar como uma necessidade. Eu preciso. Então, essa percepção subjetiva dela de que ela precisa beber. E, além disso, a reinstalação após a abstinência, que é o que a gente fala. Uma pessoa que um dia já foi dependente químico, ela é dependente químico o resto da vida. Porque, mesmo depois de períodos longos de abstinência, ela pode ter uma recaída e voltar à dependência. Então, ela tá em tratamento, assim, o resto da vida. O AA enfatiza isso muito, né, cara? Isso. Você tem que evitar o primeiro Primeiro gole. gole, exatamente. Caraca, hein? Que desencadeia tudo de novo, entendeu? A partir do primeiro gole, a pessoa vai ter de novo aquela sensação prazerosa e vai desencadear tudo isso, né? Ia dizer que nessa lista aí dá pra reconhecer alguns comportamentos. Não sei vocês, né? Mas eu consegui identificar alguns pontos aqui em algumas pessoinhas. Você, amigo internet, identificou? Isso, aí é Sim, lembrar eu que também. 2 ou mais sintomas durante um ano. Certo? Se em um ano você apresentou 2 ou mais sintomas desse, procure ajuda. Sim, E aí, onde é que você vai procurar ajuda? exato. Como a gente Primeiramente, no postinho de saúde do seu bairro, faz. Importante. né? Seu bairro tem posto de saúde, vá lá e fala, eu tô tendo problema com bebida. E aí, alguns postos de saúde, eles têm grupos para pessoas alcoolistas, que é feito tratamento no postinho. E alguns outros vão encaminhar você para o CAPS-AD, que é o Centro de Apoio Psicossocial para Álcool e Outras Drogas, que vão ter os grupos de apoio e tal, e tudo isso é mantido pelo SUS. Você tem assistência de médico, enfermeiro, educador físico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. É uma equipe enorme para te dar suporte, tudo de graça, pelo SUS. Existe também a opção dos Alcoólicos Anônimos, né, o AA, que é uma entidade sem fins lucrativos que tem uma metodologia diferente de autoajuda, de apadrinhamento e um programa com 12 passos para que a pessoa deixe beber. Você pode encontrar na internet o endereço de onde fica a sede do AA na sua cidade. Mas é interessante que, num primeiro momento, você procure atendimento pelo SUS, porque ele garante um atendimento multiprofissional. O AA nem sempre é coordenado por algum profissional da saúde. No caso do CAPS e dos postos de saúde, eles vão também fazer outros exames para ver se você não está com comprometimento em outras áreas. Não, é importante. Tenha um cuidado. É muito importante esse ponto final aqui do nosso debate-papo, a princípio, porque é um dos itens que são os mais úteis depois desse nosso tricô aqui. Mas não acabou ainda, Dani, porque a gente não pode tirar a nossa tradição final aqui, que é o arremate. Depois de tudo isso que a gente viveu e aprendeu, é bom a gente deixar ou pensar sugestões de coisas que ficaram aí sobre essa nossa conversa. E aí, quem quer começar? Júnior, você? Deixa eu começar, Júnior. Pode deixar, eu começo. Que filho da mãe. Não, é porque a minha relação é mais Ô, Jô. diferentona, né? E eu ainda não sei como é que eu me surpreendo. Pois é, eu Vai lá, também. Rafa, tranquilo. Olha, é o Ótimo. seguinte, primeiro, né, eu já vou parabenizar e agradecer a Dani por todos os dados e conceitos explicados de forma bem didática, assim. E o amigo internet, né, que escutou até agora, viu que a gente tratou o assunto até de forma mais séria, porque a intenção era essa. Porque eu acho que essa pergunta do bebe socialmente era uma pergunta tão comum, mas o significado foi perdido muito fácil. E como uma pessoa assim que vê as outras bebendo e não bebe, né, eu consigo ver assim de uma forma de longe as coisas acontecendo e às vezes saber que o limite já foi ultrapassado, mas a pessoa mesmo não vê esse limite e não tem noção de qual é o seu limite. Enfim, são muitas outras discussões. Então vale esse tempinho que a gente tirou aqui para refletir sobre isso e você também refletir sobre a sua rotina aí, se você bebe, né? Como é que está sendo isso, se tem alguns sintomas identificados, ou se as situações que fazem você beber são que a pessoa se sente bem, ou é porque alguém está te influenciando? Porque tem muito, isso eu vejo muito, né? Essa pessoa que fica, eu vou beber aqui porque eu tô com a galera. Não precisa, gente, não precisa. Bom, é isso, meu arremate aqui é isso. Pode ir, Júnior, fica à vontade.
Obrigado, Rafa. Eu só queria, porque a gente falou sobre consumo de álcool em família, né? Não sei no caso de vocês, mas era muito contraditório, porque o consumo ele era extremamente comum, mas a pessoa que estava numa condição de dependência do álcool, ela era extremamente julgada e até mesmo discriminada dentro da família. Sim, então, assim, exatamente, minha família é igual. Eu acho que é muito recorrente, né, Ju? A gente fala assim, todo mundo bebe, mas o cara vira alcoólatra, porra, ele sofre muito preconceito dentro do próprio núcleo familiar. Caraca. E isso às vezes é o péssimo, porque exclui mais. Eu lembrei de um caso assim, desculpa, Rafa, no arremate eu vou contar um casinho rápido. Okay. Eu lembro que eu era muito jovem, eu era criança ainda, né? Minha mãe era viva e a gente estava saindo da igreja num domingo, então a gente estava passando pelo bairro. Aí meu pai falou assim, nossa, parece seu irmão. Né? E quando a gente aproximou, era o irmão da minha mãe, meu tio, e ele estava deitado no chão, assim, e aquilo causou um impacto muito grande em mim, todo mundo, porque ele era alcoólatra e ele já estava numa condição de estar caído na rua num domingo de manhã, né? E a família, felizmente, né, tentou ali abraçar, apoiar, tirar ele daquela situação, mas no caso dele era muito severo e o vício, o comprometimento que ele tinha com a bebida era muito grande. Morreu muito cedo, era um tio que eu adorava, né? Ele era extremamente divertido. Minha família sempre gostou muito de jogos, de baralho, né? Aqui na nossa região, o truco, ele era um truqueiro espetacular, ele ensinava a gente e era muito divertido, mas alcoólatra, né? E morreu muito cedo pelo consumo excessivo. E eu tenho outros tios que são alcoólatras há anos, né? Então é aquele cara que enquanto trabalhava, né, estava digamos na ativa, o cara bebia todo dia, mas 5 horas da manhã estava de pé, trabalhava, aposentou, aí eu nunca mais vi ele sóbrio. Né? E isso é muito triste, porque era uma pessoa, né, é uma pessoa muito boa, uma pessoa inteligente pra caramba, né? E você vê ela sempre sob efeito do álcool e numa família que todo mundo bebe, então, né, a pessoa às vezes sofre duplamente, né? Porque ela está num ambiente de consumo de álcool e ela abusa recorrentemente, tem uma dependência física, psicológica estabelecida. Então, eu gostei muito da Dani ter trazido esses indícios, esses sinais, porque eu acho que beber é bom. Não vou ser hipócrita, né? Eu bebo, eu gosto de beber. Bebo porque eu acho... Eu gosto, cara. Eu bebo só o que eu gosto. Bebo porque é líquido. A Jovem pode. Mas é isso mesmo, cara. Eu encontro, a gente, tem vários grupos de amigos, todos a gente bebe, a gente bate papo, né? O que o Rafa falou, E o vamos abrir. Das bebidas também é bom, né? Cara, porque, poxa, você tomar um vinho o que eu digo, bom, cara, de boa qualidade, de uma uva de boa qualidade, Dani, gostoso, gente. Ninguém tá dizendo que você não pode beber. A gente só tá dizendo que você tem que prestar atenção sobre como é a sua relação com a bebida para que isso não se torne uma doença. Né? Da mesma forma que comer torresmo é uma delícia, você não pode comer torresmo todo dia, não. porque senão Por quê? suas veias vão entupir. Não, discordo, sacanagem, concordo totalmente. E torresmo é bom pra caramba, igual beber. Ai, gente, é bom demais. E aqui, eu acho que assim, vai chegar um momento em que a sua percepção, ela não vai existir mais. Então, se você quer perceber se você está exagerando, você tem que perceber agora, né? Perceber que se você está consumindo frequentemente muito mais do que devia, se todo encontro gira em torno do álcool, é porque tem um problema, né? Se toda vez que você sai para encontrar com a galera é para beber, é aquela luzinha que acende e fala, perdeu o sentido. Encontrar com as pessoas, conviver com elas já não é mais o importante, é o consumo do álcool. Eu acho que é aí que a pessoa tem que perceber, porque quando ela for totalmente dependente, essa reflexão não vai estar mais presente. Então, concordo totalmente com o que você falou. Olha, primeira coisa, adolescentes, sei que a pressão é grande, mas não bebam, porque é uma questão biológica, física, neurológica, o seu cérebro está em formação, né? Eu sei que bebe-se cada vez mais cedo, como você mesmo falou, Dani, mas eu acho que é um alerta fundamental. A partir do momento que você é adulto e está bebendo,
legal, desde que você tenha o controle e saiba o motivo que você está bebendo, porque é uma outra questão também. As pessoas bebem, às vezes, não por gostar, como o Rafa falou, por pressão, ou até mesmo por como é aquela questão da, né, de você tá com um problema e a sua muleta ou o seu escape é o consumo de álcool, né? E aí perde o sentido, perde o prazer de beber, né? Como eu disse, eu bebo. Então fala assim, o Júnior bebe, né? Mas eu sei que o consumo exagerado ou frequente em excesso pode trazer uma série de complicações e você vai destruir, né, a sua vida por causa do consumo do álcool. O álcool, ele é, como o Rafa mesmo disse, ele é lícito, mas se você for pensar nos prejuízos que o álcool causa, ele é muito pior que qualquer droga ilícita, que o crack, que é a cocaína, porque tem muito mais consumidores de álcool do que consumidores de cocaína, entendeu? É muito mais barato consumir álcool, e o álcool ele faz, infelizmente, o mesmo efeito destrutivo que qualquer outra droga. Boa, muito bem, Júnior. Parabéns aí pelo seu remate. Falei Por pra favor, caralho. Joana Bonner, diga aí o que você tem pra dizer. Não sei nem Eu se tem gostei do muito a comer. adicionar. Nossa. Eu não sei se tem muito a adicionar em relação ao que o Júnior falou. É só cuidar da sua relação com a bebida. Beber é gostoso, sim. Também não vou ser hipócrita. Não somos hipócritas. Tem até... Não, a gente é real, muito ao real contrário. aqui. Tricotando ué. manda real. É gostoso, o efeito, aqueles pequenas quantidades, as primeiras quantidades que a Dani falou, né, do porcentagem do álcool no sangue, é gostosinho, dá aquela... Desinibida. Desinibida, né, como eu falei no começo, solta as amarras sociais e tal, mas realmente tem que monitorar o quanto a sua diversão depende do álcool. Se começar você só consegue ficar legal se você beber, isso é bem problemático, procure ajuda. E mantenha-se E o que o hidratado, Rafa por falou, favor. cara, para de romantizar a porre, né? Nossa, isso Sim, não, sim. não é legal, velho. Ai, gente, mas sabe por que a galera romantiza porre? Porque vira história pra contar. Eu tô evitando isso. É o famoso, eu nunca fiz amigos bebendo leite. Mas assim, eu nunca fiz amigo bebendo leite porque, né, às vezes dava meio ruim. Eu desconfiei até que eu pudesse ter intolerância à lactose, mas não tenho. Mas eu já fiz amigos porque eu pintei o cabelo. Opa. Então teve um tempo que eu usava meu cabelo roxo com azul e o povo me parava na rua pra Olha. conversar. Imagina você e Tá a Ju. vendo? Então, assim, roxo. existem 1000 E a minha formas avó? de você fazer amigos. Exatamente. E existem 1000 formas de você arrumar histórias pra contar, minha gente. Sim, Eu moro numa sem cidade que é um dúvida. ovo e todo dia que eu vou no centro da cidade, eu moro na periferia da cidade, porque eu moro perto da faculdade, e todo dia que eu preciso ir no centro da cidade, eu volto com história pra contar, porque essa cidade é absolutamente absurda. As coisas aqui acontecem assim que... É sério, parece fanfic. Tem coisa que parece fanfic. É incrível. Dani, você tem que nomear Então, a cidade. o que é Gerou que- curiosidade. Palmeira dos Índios, Alagoas. Adoro. Um Conheçam abraço esse pro mar de pessoal de aleatoriedades que é Alagoas. essa cidade. Então, assim, gente, eu sei que o romantizado porre, já dou o arremate agora. Isso. Olha, já aprendeu, hein? Convidado esperto. Excelente. Tô ligada. Eu tô ligada, meu amigo. Eu quero salvar sua pele. Não é? O editor me mandou um beijo pra você. E aí, assim, a galera romantiza o porre e tudo, porque vira uma história pra contar, é uma história engraçada, é uma coisa que todo mundo vai rir, todo mundo vai querer saber como foi, é algo que você sai como o aventureiro, né? Descolado. O descolado, o aventureiro, a pessoa do grupinho e tal. Mas assim, o que é que eu tô querendo dizer quando eu falei da aleatoriedade da cidade onde eu vivo? É que se você prestar atenção direitinho no lugar onde você vive, você vai ver que toda cidade tem suas bizarrices e que se você se esforçar só um pouquinho, você consegue viver pelo menos uma bizarrice por mês estando sóbrio. E aí você vai ter história pra contar. Porque eu tenho várias e assim, eu nunca tive história envolvendo bebedeira pra contar, porque eu nunca fiquei bêbada. Então, a dica que eu dou, além de tudo isso que o pessoal já falou, é que perceba como tá a sua relação com a bebida, mas saiba também curtir a vida de cara limpa. Saiba viver Sim. o aqui e o agora da forma como você tá.
Perceba as peculiaridades do lugar onde você mora, as esquisitices, a pessoa meio estranha do bairro. Perceba se às vezes não tem uma galinha andando assim solta no meio da rua. Ou sei lá, que alguém tá levando uma galinha numa van e de repente a van para pra deixar o passageiro, a galinha sai correndo dentro do porta-malas do carro. Situações verídicas. Sabe? E eu tava sóbria, poxa. Então, assim, acontece. Pensa nos motivos que levam você a beber e algo muito útil a se pensar antes de ir pra algum lugar e tal é o seguinte. Eu me divertiria nesse lugar se eu não bebesse? Ou eu só consigo me divertir nesse lugar bebendo? Acho que é uma reflexão muito útil que você pode fazer, né, antes de sair de casa, pra até mesmo repensar os lugares que você frequenta. E ter uma relação mais saudável com o álcool. Muito bom. Olha, vai entrar aqui na nossa votação, Jô, de arremates finais, né, brilhantes. Eu gostei muito, hein? Caraca. Sim. Ai, gente. Foi verdade. Ó, chegamos aqui então no final desse debate-papo. Ainda ficou muita coisa, né? A gente poderia continuar. Então, amigo internet, se você quiser que a gente continue, manda lá no tricotandocast@gmail.com. Se você... Conta pra gente, né? O que é beber socialmente pra você, na sua rede social favorita, no Facebook, na @tricotandocast. E principalmente, se ficou com alguma dúvida, quer tirar mais informações aqui com a gente, com a Dani, vai ter os links, né, na publicação do podcast, mas pode marcar a gente também aí na sua rede social para conversar sobre isso, que é sempre muito bom. Esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast. E ainda não acabamos, porque temos aqui o bloco final, Dani e amigo internet, tão aguardado quanto tricotando, ou não, não sabemos. No nosso bloco final aqui a gente descontrai um pouco, indicando musiquinhas para a nossa playlist que fica gratuitamente no Deezer e no Spotify, para você colocar aí na sua casa, para cantar, fazer faxina, dançar, colocar no chuveiro, né? Fazer várias coisas escutando música boa, só melhora. Júnior, e aí? Tem metal pro programa de hoje? Tinha pensado aí numa música de... Pois é, eu tentei dar uma... Falei, vou pensar uma música temática. Não consegui. Não consegui. Olha e aí vou pedir uma música fora do contexto. Não tem problema, pode ser qualquer música de qualquer artista, desde que não seja Engenheiros do Havaí. Outra banda ruim. Rafa, podia ter pedido Engenheiro, só pra tripudiar. Poxa, bem lembrado, hein? Não, mas eu vou pedir uma... Agora eu fiquei na dúvida, porque... Rafa, nós gravamos uns programas que ainda não foram ao ar. Eu fiquei na dúvida se eu pedi o já vai começar a desculpa antes, né? Não, e agora me deu um trem ruim se eu pedir essa música do Trivium ou não. Você lembra? Alguém lembra, Jô, se eu pedir uma música do Trivium? Não lembro, mas a gente não vai ter. Não, mas não vai ter na Se você botar a versão ao vivo. Não. Se pedir, você bota uma versão de estúdio e a outra versão ao vivo. Fala isso pro editor que fica aí me tripudiando. Aquela desculpa, né? Gostei, mas se parabéns, pedido, viu, Dani? Não vai ter ainda, viu, Júnior? Vai na sorte aí. Vou lá. É verdade. Pois Vai é, na eu fiquei sorte. na dúvida porque eu tô ouvindo essa música mais vezes. Eu falei, será que eu já pedi, cara? Bom, vamos lá então, Rafa. Esquece essa parte aí, vai direto, como se eu tivesse acabado de perguntar. Então eu vou pedir uma música da banda Trivium. Essa aí a Ju vai ter que me ajudar. Trivium. Watch the World Burn. Watch the World Trivium Burn. com fogo no parquinho. Tradução. Por aí. Tradução instantânea. Versão o brasileira. Rafa foi legendado. Legendado não, foi dublado. Exato. Olha aí. É um metalzinho, né? O Trivium, né? Trivium é bom. Vamos ver, vamos conferir. A amiga internet também vai conferir junto com a gente na playlist.
E aí? Não, deixa eu ir, porque a minha é temática, hein? Olha aí, tem música Eita. temática hoje. A minha também é, hein? Tô brincando, não precisa ser temática. Mas eu tenho música aqui de uma banda que é excelente, tem várias músicas temáticas envolvendo bebidas, que é o Matanza, que é uma banda nacional. Muito boa, adoro Matanza, pena que acabou. E eles tiveram... Já sei até qual música. Ah, não sei não, hein? Vamos ver. Acho que não é essa não. Eles tiveram um problema disso daí, porque apesar de ser temática de muitas músicas, recorrente, o Jimmy não bebia, né? E o pessoal ficava, como assim? Você não bebe? Enfim. Mas eu vou indicar a música que é divertida. Rafa, ele não bebia porque ele é alcoólatra. Pois é. É só por isso. Não, mas e depois teve uma discussão séria sobre isso entre a galera. Sim. Mas enfim, eu vou indicar uma música aqui que ela é engraçada, mas se você olhar 2 vezes, ela é bem triste. A música se chama O Bebum Acabado, do Matanza. Não era que eu pensei. Mas essa é legal. De 2010, se eu não me engano. Eu pensei na Estamos Todos Bêbados. Não, essa é clássica, que é muito essa é engraçada felizinha. Eu tô trazendo aqui pra reflexão. Muito bem, Matanza e Trivium até agora. Você tem música aí já, Dani? A gente te avisou que você teria que ter música. Não avisaram não, mas eu abri aqui minha playlist do Spotify e já achei uma já super achou? no clima. Então Já chega e já manda. Por favor. Vai destoar total da playlist de vocês, mas tô nem aí, né? Sou convidada. A diversidade Você não sabe bem-vinda. o que tem na nossa playlist. Tem tudo, vai por mim. Tem de tudo, é Então, verdade. Eu vou sugerir, na verdade, não é uma única música, é um artista nordestino, mais especificamente pernambucano, Opa. que é o MC Anônimo, Olha! que ele toca brega funk. E eu não sei se vocês conhecem brega funk, o ritmo Não brega conheço, funk, mas o já ritmo quero. do passinho. E assim, escutem, tem uma dancinha meio pélvica, assim, é bom pra vocês dançarem, soltarem a pelvis. Muito bom. E valorizem a cultura nacional, né? O brega funk, ele surgiu nos bairros periféricos de Pernambuco, né? Justamente com a junção do funk 150 BPM Opa. com o brega, já tradicional de Recife. Então, prestigiem, né? Eu tô falando do MC Anônimo, mas tem vários outros. Tem Shevchenko e é louco. Enfim, os nomes são excelentes. Excelente. Os nomes são excelentes. Mas tem que falar uma música, ô Dani. Você tem que escolher uma aí. Vou mandar, tem a música Não Tem Como Resistir, do MC Anônimo, junto com o MC Reizinho. Aproveitem. Então, dancem muito, rebolem muito a raba. Belvicamente. Muito bom, gostei. Exatamente. Essa indicação vai ser... Depois eu mando pra vocês o vídeo do passinho pra vocês aprenderem. Manda que a gente vai Boa, fazer um desafio boa. de passinho aqui depois. Então esse vai estar no desafio. MC Anônimo aí ao lado do Matanza e do Trivium. Olha aí, agora já ficou boa. Eu gosto quando fica aleatória. Vamos ver o que a Jo vai trazer. Eu vou trazer a terceira música do Offspring. Opa! Eu vi que todas do Offspring foi eu que pedi na nossa. Será que alguém é fã? Não. Será? Será? Com a música The Worst Hangover Ever. Olha aí, essa aí é Se Beber Não Case, tradução. Essa é a pior ressaca. Ele canta que ele tá com a pior ressaca e que ele nunca mais vai beber de novo. É um juramento mais... O famoso Nunca Mais Eu É o Bebo. famoso. Exatamente. Aí ele começa, eu nunca vou beber de novo. Eu provavelmente não vou beber de novo. Pelo menos eu tá próximo no final de semana, vai. Revendo as coisas, né? Muito bom. Offspring. Aí, de novo, a Ju sempre trazendo aí a lembrança dos garotos punks, né? Importante. Com o MC Anônimo, Trivium e Matanza. Gostei. Playlist boa, é playlist diversa. E é isso que a gente sempre fala no Deezer e no Spotify facinho. Escuta lá e conta pra gente qual das mais de 300 músicas te surpreendeu, porque tem de tudo lá. Olha... No final aqui, vamos de novo agradecer a participação, a contribuição excelente da Dani Almeida aqui no nosso tricô de hoje. Espetacular. E quando quiser a gente já vai chamar de volta, porque tem muito mais coisas que podem render aí
assunto nosso tricô. Obrigado, Dani. Espero que você tenha curtido tricotar com a gente. Eu adorei. Pode chamar que eu venho mesmo, porque eu sou ousada. Adoro. Boa. Lembrei o nome, é ousadia, que é a bebida que tava falando no carnaval. É verdade. Era isso que eu queria lembrar. Você Realmente. falou ousado, eu lembrei da ousadia. Não, falei ousada, você respeite que na minha terra tem uma diferença entre ousadia e ousadia. Opa! Tá vendo? Não é qualquer coisa. Entendeu? A pessoa ousada é a pessoa entrona, que você não pode dar um pinguinho da atenção, que ela já vai ocupando o espaço todo. Ah, É diferente de uma pessoa ousada. certeza. Muito bom, muito bom. De novo, vai ter o link aqui do Spin de Notícias, o próprio SciCast, o podcast Los Ticos e o Twitters e coisas que a Dani deixar aqui. Se ela quiser deixar o currículo, eu vou colocar no post também, pro pessoal achar ela aí nas redes sociais e seguir, que vai ser muito importante. A pessoa que traz muitas informações e humor, né? Que é sempre bom pra nossa vida. E, Júnior, aquele abraço, hein? Brigadão, desculpa aí Valeu. qualquer coisa. Muito obrigado, Joana. Rafa. Jô, Dani, Obrigada, obrigado. Rafa. Sempre bom, Obrigada, Dani. Volte sempre, por favor. por favor. Ai, volto sim. Tchau, amigo internet. Mandem comentários. Até semana que vem. Tchau. Tchau.